Depois que Paul McNeil se tornou um dos casos mais emocionantes de quilos mortais, muita gente pensou que já tinha visto de tudo. Compulsão alimentar extrema, facilitadores disfarçados de cuidadores e um corpo à beira do colapso. Mas a verdade é que a história dele ia muito além dos números na balança. Era sobre traumas que começaram cedo demais, escolhas que pareciam empurrá-lo para o fundo do poço e, no fim, um destino tão cruel e sombrio que nem o próprio Dr. Now poderia prever. Se você quer relembrar e saber o que aconteceu com essa história, deixe um eu quero aqui embaixo. Aproveita e já capricha com seu gostei. Se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais vídeos assim. Isso aqui é só para você. A Growth liberou uma promoção exclusiva só para quem segue a gente. 2 potes de creatina com precinho de fábrica. Mas corre, porque essa promoção com certeza não vai durar muito tempo. Toque no primeiro link aqui embaixo e use o cupom do Prado para não perder essa. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Quando pensamos em casos extremos de quilos mortais, a imagem que vem à cabeça normalmente é de pessoas que chegaram a um ponto quase irreversível, mas ainda assim com uma centelha de esperança de mudança. O caso de Paul McNeil, porém, já começa carregado de um peso que vai muito além da balança. E aqui não estou falando só das 750 libras, quase 340 quilos, que ele carregava no auge. Estou falando de traumas, de um ambiente familiar permissivo, de uma infância marcada por comida como refúgio e, claro, de uma sequência de escolhas que mais pareciam sabotagens pessoais disfarçadas de conforto. Paul cresceu em uma casa onde o amor vinha sempre com um prato cheio. O pai pesava cerca de 180 quilos. A mãe também estava acima do peso, e a cozinha era o ponto de encontro da família. Ele mesmo admitiu sem rodeios. Todos nós éramos gordos. Eu acho que isso aconteceu em parte porque a minha mãe cozinha muito bem. Ela estava sempre cozinhando. Era assim que ela mostrava o amor dela. Só que esse amor tinha um efeito colateral devastador. Cada refeição era uma festa calórica, e ninguém parecia ver problema nisso. Para um menino tímido e com baixa autoestima, aquilo era um abraço quentinho, que inchava a cada garfada. Mas o que já era preocupante ficou muito pior por causa de um evento que, segundo ele, mudou completamente a forma como enxergava os adultos e a vida. Quando tinha cerca de 10 anos, Paul foi vítima de abuso por parte de um conhecido da família durante um passeio à praia. Ele contou que ficou paralisado sem saber como reagir e que guardou o segredo, um peso invisível que acabou virando fome emocional. A partir dali, a comida deixou de ser apenas prazer e passou a ser escudo. E a gente confiava nesse cara. Eu conheci ele desde que era criança. E nós estávamos na praia e ele começou a se esfregar em mim. Aí eu parei de confiar em muitos adultos por causa disso e do que isso fez comigo. E usei a comida para esquecer o que tinha acontecido. E não era um lanchinho para acalmar a ansiedade, não. Era um verdadeiro ataque à geladeira. Aos 11 anos, ele já ultrapassava 90 quilos. A adolescência, como você pode imaginar, foi um campo minado. É a fase em que todo mundo quer se encaixar, sair com amigos, namorar. Paul queria ter uma namorada, mas se via sempre como o gordo da turma. A rejeição virou combustível para comer ainda mais. Ao terminar o colégio, entrou para o negócio da família. Um parque de diversões itinerante. Pode parecer divertido, mas pense nas tentações. Eu podia comer qualquer coisa, na hora que eu quisesse. Frango frito, salsichas grandes, cachorros quentes e muito pão e massa frita. Era como colocar um alcoólatra para trabalhar em um bar. Durante anos ele viajava, comia e empurrava o problema para o futuro. Até que o corpo começou a cobrar o preço. Dores nas costas, joelhos e pés, falta de ar com menos de 3 metros de caminhada. E o pior, a prisão dentro da própria casa. Ele mal conseguia passar pela porta do banheiro sem se espremer. Foi nesse ponto que a dependência da mãe se tornou absoluta. Eu moro com a minha mãe, para ela poder me ajudar, porque ela tem que cuidar de mim o tempo todo. Ele dizia isso como quem pede um copo d'água, mas para um homem de 35 anos, a cena escancarava o nível de perda de autonomia. E a mãe? Bom, em vez de cortar o cordão umbilical, ela o apertava ainda mais. Eu amo Paul. Tanto amor quanto Deus podia me dar para amar alguém. Eu tô sempre preocupada com ele. Preocupada, mas cozinhando omeletes com presunto, torradas e suco de laranja para o café da manhã dele. Aqui entra o ponto crítico. Não é só sobre amar, é sobre saber quando esse amor está matando a pessoa. Se fosse só pela relação com a mãe, talvez ainda houvesse margem para melhora.
Mas Paul tinha outra âncora. A namorada Jennifer, que apesar de querer vê-lo feliz, também não parecia perceber a gravidade da situação. Relacionamentos em casos assim quase sempre giram em torno de comida, e o dele não era exceção. Foi quando o programa entrou na jogada. Paul não podia nem viajar para Houston sem fazer um esforço hercúleo. Então começou com uma consulta por vídeo com o Dr. Now. A conversa foi direta. Ele precisava mudar radicalmente, se mudar para Houston e passar pelo programa, ou estaria assinando sua sentença. Mas, mesmo ouvindo isso, Paul hesitava. Eu adoraria fazer o programa, mas antes eu tenho que discutir aqui como ia ser eu me mudar. Aqui, o problema não é consultar as pessoas que ama, é usar isso como escudo para adiar decisões. Quem já viu outros casos de quilos mortais sabe que essa é a receita clássica para o fracasso. E o Dr. Now, nada ingênuo, deixou claro: prioridade total à saúde ou nada feito. E é nesse ponto que percebemos algo. Paul não era apenas vítima das circunstâncias, ele também estava preso a um ciclo de auto-engano e justificativas. O tipo de ciclo que já vimos em outros pacientes como Lisa Fleming, que preferia manter o conforto tóxico a encarar a dor da mudança. Mas, diferente de Lisa, Paul ainda tinha uma faísca de esperança. Ele topou ir para Houston, e é aí que a próxima fase da jornada começa. Uma fase onde cada quilômetro na estrada seria acompanhado de um combo gigante de fast food, literalmente. E quando eu digo combo gigante, não é exagero. O que para qualquer um seria uma refeição de um dia inteiro, para Paul era só um lanchinho para passar o tempo. A viagem mal tinha começado, e ele já sentia dor, incômodo e um cansaço quase paralisante. Qualquer pessoa nesse estado pensaria: ok, preciso me cuidar mais do que nunca agora. Mas não Paul. Bastou algumas horas na estrada para ele soltar. Ô gente, Fala. eu tô com fome. A gente pode parar? E parar significava estacionar direto na fila do drive-thru. O pedido dele, quase uma piada pronta: Eu quero um quarteirão com queijo e outro quarteirão com queijo sem picles e sem cebola. Eu quero 10 nuggets, 2 sanduíches com 2 hambúrgueres, uma batata frita grande e um shake de chocolate grande. E também um de frango apimentado e uma torta de maçã. Ô mãe, você quer alguma coisa? Eu como seus nuggets. Eu também quero uma dúzia de cookies de chocolate. É só isso. Aqui é onde fica impossível não fazer a pergunta óbvia. Se essa viagem é para salvar a vida dele, por que a mãe e a melhor amiga, JJ, estão compactuando com isso? É como colocar gasolina no incêndio e dizer que está ajudando a apagar o fogo. E o mais irônico, ele parecia ver tudo aquilo como uma recompensa pelo esforço de estar viajando. E não foi um deslize isolado. No dia seguinte, ele pulou o café da manhã só para esperar a mãe e JJ voltarem com refrigerante de 1 litro e comida pronta. Era como se o foco fosse chegar em Houston com a barriga cheia, e não com um pouco mais de controle. Quando finalmente chegou o momento de encontrar o Dr. Now pessoalmente, a tensão estava no ar. Paul sabia que a balança não iria perdoar. E realmente não perdoou, 340 quilos. A expressão do médico foi um misto de "eu já esperava" e "isso não é nada bom". Pô, você não estava brincando sobre o seu peso. Você tem mais de 340 quilos, isso é muito. O que seguiu foi o clássico sermão do Dr. Now, firme, direto e sem paciência para desculpas. Ele deixou claro que, para continuar no programa, Paul teria que perder 45 quilos em 3 meses e seguir a dieta sem brechas. Só que havia um detalhe revelador. Paul ainda não tinha sequer olhado a dieta que o médico havia enviado semanas antes. Como isso pode fazer sentido se você está me dizendo que está pronto para mudar? Eu tô pronto agora. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Essa resposta é quase um carimbo de paciente que vive no modo "segunda-feira eu começo". E vamos ser francos, esse tipo de discurso já derrubou muita gente no programa. A diferença é que, no caso de Paul, o tempo estava correndo contra ele mais rápido do que ele parecia perceber. Se a consulta deixou claro que Paul era seu pior inimigo, também escancarou o papel dos facilitadores, no caso a mãe e a JJ. Reconhecer que está ajudando a destruir a saúde de alguém é um passo, mas só isso não muda nada. É como admitir que está empurrando o carro para o penhasco, e mesmo assim continuar empurrando. De volta para casa, Paul prometeu seguir à risca o plano alimentar. E pelo menos no começo, parecia que estava tentando. Começou a preparar as próprias refeições, e a mãe removeu os alimentos proibidos da casa. Mas velhos hábitos não morrem fácil. Paul ainda mostrava sinais de dependência emocional da comida. Momentos de ansiedade ou dor física rapidamente viravam justificativas para um lanchinho, que claro, nunca era pequeno.
Quando chegou a primeira pesagem de acompanhamento, o resultado foi um misto de avanço e frustração. 28 quilos a menos em 3 meses. Para qualquer pessoa comum, isso é um número impressionante. Para o Dr. Now, era insuficiente. Bom, você perdeu 28 quilos nos últimos 3 meses, o que é positivo, mas ainda é bem menos do que deveria ter perdido. Mesmo assim, o médico deu uma segunda chance, ajustando a meta para 23 quilos em 2 meses. Aqui, qualquer pessoa no lugar de Paul deveria pensar, ok, é agora ou nunca. Mas se tem algo previsível nesse programa, é que as chances extras raramente vêm sem tropeços. Paul voltou ao trabalho no parque de diversões. O mesmo ambiente carregado de frituras e açúcares que ajudou a levá-lo até ali. Ele garantia que estava controlando as porções e, de fato, estava se movimentando mais. A mobilidade melhorou a ponto de conseguir andar alguns quarteirões sem scooter. Isso por si só já era um pequeno milagre comparado ao estado inicial. Mas, contra todas as expectativas, Paul estava avançando. A caminhada até Houston para a segunda grande pesagem parecia menos exaustiva, e dessa vez, quando subiu na balança, o sorriso apareceu. Ele havia atingido a meta e até perdido alguns quilos extras. Eu estou orgulhoso de você por todo o seu trabalho duro. Vou te aprovar para a cirurgia bariátrica e vou fazer isso assim que se mudar para Houston. Era o tipo de validação que Paul precisava. Só que, como todo bom episódio de Quilos Mortais, sabíamos que o maior desafio ainda estava por vir. E que ele não estaria apenas na mesa de cirurgia. Depois de atingir a meta estabelecida pelo Dr. Now, Paul estava finalmente diante daquilo que parecia um recomeço. A cirurgia de perda de peso não era só um procedimento médico, era a chave para desbloquear uma vida que ele mal lembrava como era viver, e ele sabia disso. A mudança para Houston, como sempre, foi um desafio logístico e emocional. Deixar para trás a rotina, o trabalho no parque de diversões, a presença constante de amigos e familiares, tudo isso pesava. Mas, pela primeira vez, o peso emocional parecia mais leve que o físico. Ele se mostrava focado, preparava as refeições, seguia as orientações e, surpreendentemente, começou a se desvincular daquela relação de dependência extrema com a mãe. Era um Paul mais ativo, mais presente e, aos poucos, mais dono de si. A cirurgia aconteceu. E diferente de tantos outros pacientes que vemos em Quilos Mortais que tratam o pós-operatório como férias, Paul parecia levar a sério. Não havia registro de exageros alimentares logo após o procedimento, e os primeiros quilos começaram a derreter da balança. Jennifer, a noiva, era só sorrisos. Mas ainda havia um detalhe que muitos ignoram. Cirurgia bariátrica não é final feliz, é apenas o início de uma batalha ainda mais exigente. E Paul estava prestes a descobrir que a vida não espera ninguém se estabilizar. Antes de seguirmos para o momento mais doloroso dessa história, vale lembrar que a trajetória dele não foi só médica. Paul tinha um emprego como agente penitenciário e showman. E pelo que dizem os amigos, ele não passava despercebido. Era carismático, tinha aquele tipo de humor que conseguia quebrar o clima tenso até nos piores dias. Era do tipo que sabia o nome de todos e deixava qualquer ambiente mais leve, algo raro de se ver. Mas a vida, que já tinha lhe dado algumas rasteiras, guardava mais cruel para o fim. Em outubro de 2021, Paul perdeu o pai, Thomas McNeil, e isso foi um golpe duro. Ele poderia muito bem ter usado a dor como justificativa para voltar a comer descontroladamente. E não seria a primeira vez que um participante de Quilos Mortais faria isso. Mas não, ele se agarrou à promessa que havia feito a si mesmo e a quem acreditava nele, não voltar atrás. Paul, mesmo de luto, continuava no caminho certo. Jennifer, firme ao lado dele, ajudava a manter viva a chama do que eles estavam construindo. Eles tinham planos. O casamento estava marcado para novembro de 2023. Seria o ponto alto da transformação, não apenas física, mas de vida. Paul falava sobre o futuro com entusiasmo, imaginando viagens, passeios na praia e uma vida sem as amarras da obesidade. E aí, veio o 21 de setembro de 2023. Naquela manhã, Paul estava indo a caminho do trabalho. Era para ser só mais um dia comum, mas a vida tem um jeito cruel de interromper histórias que parecem finalmente entrar nos trilhos. Um acidente de carro tirou a vida dele. Paul tinha apenas 36 anos, 2 meses antes de casar, 2 semanas após receber a cirurgia que poderia ter sido a virada definitiva. Jennifer e o filho, Riley, que já o via como pai, ficaram devastados. Mas o que realmente doía era a ausência. O silêncio deixado por alguém que, como muitos disseram, iluminava qualquer ambiente.
O que mais impressiona é que até o último momento, Paul era lembrado como um homem que não apenas mudou o próprio corpo, mas que também inspirou outros com a sua resiliência. Ele não foi o participante perfeito, nem o que seguiu tudo à risca desde o início. Mas foi alguém que, mesmo tropeçando inúmeras vezes, conseguiu provar que ainda havia luta dentro dele. No fim, sua família e amigos continuam celebrando sua vida como forma de manter seu espírito vivo. E para quem acompanhou seu episódio, fica aquele aperto no peito, porque desta vez não foi a obesidade que o venceu, mas o destino. Jennifer, mesmo em luto, ainda fala sobre ele com orgulho, reforçando que, nos últimos meses, ele viveu como sempre quis, livre das limitações que o prenderam por tantos anos. A história de Paul McNeil é um lembrete cruel de que a transformação não garante um amanhã. E que, por mais que possamos controlar o que comemos, o quanto nos movemos e até os números na balança, há coisas que nunca estarão no nosso controle. Mas, até seu último dia, ele honrou a promessa de lutar, por si mesmo, por Jennifer e por Riley. E essa foi a trajetória intensa, dolorosa e ao mesmo tempo inspiradora de Paul McNeil. Um homem que lutou contra o próprio corpo, contra o passado e contra o tempo. Mas que não deixou de tentar até o último dia. Se você ficou comigo até aqui, comenta "eu fiquei" aqui embaixo, que depois eu vou deixar um coração no seu comentário. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!